Uma mãe abandonada pelo marido criou um negócio extraordinário a partir do nada. Quando seu sucesso foi revelado, toda a cidade caiu em prantos. Ninguém poderia imaginar o que aconteceria em seguida, uma história de superação e esperança que vai tocar seu coração. Seja bem-vindo de volta, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e aproveite a história. Era uma manhã de outono em Florianópolis, quando os ventos costeiros traziam mudanças e o aroma salgado do mar invadia as janelas dos casarões antigos. Beatriz Almeida, 30 anos, acordou com o choro suave de sua filha Daniela, de apenas 3 meses. Ainda sonolenta, estendeu o braço para o lado oposto da cama, encontrando apenas o vazio e a frieza dos lençóis. Carlos, seu marido há 5 anos, não estava lá. Inicialmente, não se alarmou. Ele costumava acordar cedo para correr na praia. Levantou-se, pegou a filha no berço e a trouxe para perto de si. Foi somente quando se dirigiu à cozinha para preparar um café que notou o bilhete apoiado contra a cafeteira. Não consigo mais fazer isso. Não nasci para ser pai ou marido. Sinto-me sufocado, Bia. Preciso descobrir quem realmente sou. Não me procure. As palavras eram como facas que perfuravam seu peito. Suas mãos tremiam enquanto segurava o papel, relendo cada frase na esperança de encontrar algum sentido, alguma pista de que aquilo era apenas uma brincadeira cruel. Mas o tom era inequívoco. Sentiu suas pernas fraquejarem e sentou-se na cadeira. Da cozinha, Daniela ainda aconchegada em seus braços, alheia ao colapso do pequeno mundo que sua mãe havia construído. O choque inicial deu lugar ao pânico quando Beatriz abriu o aplicativo do banco em seu celular. A conta conjunta que mantinha com Carlos, onde guardavam suas economias, incluindo o dinheiro para a próxima parcela da hipoteca, estava quase vazia. Restavam apenas R$ 1.173. A parcela da casa, que venceria em 2 semanas, era de R$ 2.800. Beatriz havia abandonado sua promissora carreira como organizadora de eventos há pouco mais de 1 ano, quando engravidou de Daniela. O casal havia decidido que ela ficaria em casa durante os primeiros anos da filha, enquanto Carlos, gerente de uma agência bancária local, sustentaria a família. Agora, com um bebê nos braços e sem renda, Beatriz enfrentava não apenas o abandono emocional, mas também uma iminente catástrofe financeira. Sentada à mesa da cozinha, com Daniela adormecida em seu colo, Beatriz permitiu-se chorar. Não eram apenas lágrimas de tristeza, mas de raiva, frustração e, principalmente, medo. Como uma mulher que sempre se orgulhou de sua independência, que cresceu com pais que valorizavam acima de tudo a autossuficiência, agora se via completamente vulnerável. A ironia não lhe escapava. Sua determinação quase teimosa, sua criatividade para resolver problemas e seu profundo medo de pedir ajuda eram tanto sua maior força quanto seu maior obstáculo naquele momento. Enquanto o sol da manhã iluminava gradualmente a cozinha, lançando sombras douradas sobre as paredes claras, Beatriz enxugou as lágrimas. Não podia se dar ao luxo de desmoronar, não com Daniela dependendo dela. Respirou fundo e começou a fazer cálculos mentais. O dinheiro, que restava mal, daria para as necessidades básicas durante algumas semanas. Precisava encontrar uma solução, e rápido. Naquela mesma tarde, após tentar sem sucesso contatar Carlos, Beatriz começou a procurar apartamentos para alugar. Os valores, no entanto, eram proibitivos para alguém sem renda fixa. Enquanto caminhava desolada de volta para casa, com Daniela, adormecida no carrinho, ouviu uma voz chamando seu nome. Beatriz, querida, como vai a pequena Daniela? Era a dona Edna Montenegro, sua vizinha de 78 anos, uma professora aposentada que vivia sozinha na grande casa amarela ao lado. Beatriz sempre admirou a vitalidade da senhora, que mantinha um belíssimo jardim e frequentemente oferecia biscoitos caseiros quando havia passar.
Olá, dona Edna. Ela está bem, obrigada, respondeu Beatriz, tentando disfarçar o tremor em sua voz. A idosa, porém, com a percepção aguçada por décadas ensinando crianças, notou imediatamente que algo estava errado. Aconteceu alguma coisa, não foi? Venha, entre um pouco. Acabei de fazer um bolo de laranja. Inicialmente, Beatriz hesitou. Sua natureza reservada e orgulhosa a fazia relutar em compartilhar seus problemas. Mas o tom genuinamente preocupado de Dona Edna, combinado com o peso esmagador dos acontecimentos do dia, quebrou suas defesas. Antes que percebesse, estava sentada na aconchegante sala da vizinha, com Daniela no bebê conforto a seu lado, desabafando entre lágrimas e goles de chá. Dona Edna ouviu atentamente, sem interromper, seus olhos azuis acinzentados refletindo compaixão e uma sabedoria silenciosa. Quando Beatriz terminou de contar sobre o abandono de Carlos e sua situação financeira desesperadora, a idosa ficou em silêncio por alguns instantes. Sabe, Beatriz, começou finalmente, tenho uma casa de hóspedes nos fundos do meu terreno. Nada muito grande, apenas um quarto, sala, cozinha e banheiro, mas é limpa e bem conservada. Meu sobrinho ficava lá quando visitava, mas ele se mudou para Portugal no ano passado. Está vazia desde então. Beatriz sentiu um nó se formar em sua garganta. Dona Edna, eu agradeço, mas... Espere, deixe-me terminar, interrompeu gentilmente a idosa. Não estou oferecendo caridade. Estou ficando velha e manter esta casa e o jardim está se tornando cada vez mais difícil. Podemos fazer um acordo. Você e a pequena Daniela ficam na casa de hóspedes e, em troca, você me ajuda com a manutenção da propriedade. Um aluguel reduzido, digamos. A proposta era tentadora, mas Beatriz sentiu o peso de seu orgulho. Aceitar ajuda, mesmo disfarçada como um acordo mútuo, ia contra tudo o que seus pais lhe ensinaram. No entanto, ao olhar para Daniela, que agora sorria em seu sono, compreendeu que sua responsabilidade como mãe superava qualquer noção de orgulho. Só até eu me restabelecer financeiramente, respondeu finalmente. Claro, querida. O tempo, o que precisar. Naquela noite, deitada na cama que dividiria com Carlos, Beatriz chorou silenciosamente. Não apenas pelo abandono ou pela traição, mas pelo fim de uma vida que acreditava ter construído sobre bases sólidas. Amanhã começaria a empacotar seus pertences. Amanhã daria o primeiro passo em uma jornada que não escolheu, mas que agora era sua única opção. As semanas seguintes foram um borrão de atividade frenética. Beatriz mudou-se para a casa de hóspedes de Dona Edna, transformando o pequeno espaço em um lar acolhedor para ela e Daniela. Vendeu o que pôde da mobília antiga, guardando apenas o berço da filha e alguns objetos de valor sentimental. Ligou para o banco e negociou um acordo para a casa, explicando sua situação. Felizmente, conseguiu vendê-la rapidamente, embora por um valor menor do que esperava. A rotina com Dona Edna estabeleceu-se naturalmente. Beatriz cuidava do jardim pela manhã, enquanto Daniela dormia ou brincava no cercadinho sob a vigilância da idosa. À tarde, ajudava com pequenos reparos na casa e fazia compras para ambas no mercado local. O arranjo, que inicialmente parecia temporário e um tanto humilhante, logo revelou-se uma bênção disfarçada. Através de Dona Edna, Beatriz conheceu um círculo de idosos ativos da comunidade, ex-professores, médicos aposentados, artistas e empresários que se reuniam regularmente para jogos de cartas, chás da tarde e eventos beneficentes. Embora fosse décadas mais jovem que a maioria, Beatriz encontrou neles uma sabedoria e um apoio que nunca esperaria. Você tem mãos habilidosas e olhos atentos para detalhes, comentou o Sr. Augusto, um arquiteto aposentado de 82 anos, após
Observá-la reorganizar uma estante de livros na casa de Dona Edna. Lembra-me minha filha que é decoradora em Curitiba. Se você está gostando da história, digite 5 nos comentários e se inscreva para mais vídeos assim. Se não, digite 0. Isso me ajuda a criar um conteúdo ainda melhor para você. Continuando, Beatriz sorriu, sentindo-se genuinamente apreciada pela primeira vez em semanas. Sua experiência como organizadora de eventos havia lhe dado um senso estético apurado e uma capacidade de transformar espaços, habilidades que agora aplicava instintivamente ao pequeno universo que compartilhava com Dona Edna. Foi durante uma reunião comunitária, organizada no Centro Cultural local, para discutir melhorias no bairro, que Beatriz conheceu Fernando Mendes, um corretor de imóveis bem-sucedido na região. Alto, de meia idade, com cabelos grisalhos nas têmporas e um sorriso confiante, Fernando era conhecido por vender propriedades de luxo ao longo da costa. Dona Edna me contou sobre você, disse ele, aproximando-se após a reunião enquanto Beatriz ninava Daniela, que começava a ficar inquieta. Soube que era organizadora de eventos antes de se dedicar à maternidade. Beatriz assentiu, um rubor subindo pelo seu rosto. Será que todos na cidade já sabiam de sua situação? A vergonha, que pensava ter superado, voltou com força total. Não se preocupe, continuou Fernando, notando seu desconforto. Dona Edna só falou coisas boas. Na verdade, estou com um problema que talvez você possa ajudar a resolver. Ele explicou que havia uma mansão à beira-mar que estava no mercado há meses, sem atrair compradores sérios, apesar do preço competitivo e da localização privilegiada. O problema é que a casa está vazia, sem personalidade. Os potenciais compradores não conseguem visualizar-se vivendo lá. Já pensou em montar a casa? Sugeriu Beatriz, balançando Daniela gentilmente. Colocar móveis, decoração, criar ambientes que contem uma história. Fernando sorriu. Exatamente. O que pensei, chamamos isso de homestaging no mercado imobiliário. Estava considerando contratar uma empresa de Florianópolis, mas são caras e impessoais. Quando Dona Edna mencionou suas habilidades, pensei que talvez... Beatriz sentiu uma onda de excitação, seguida imediatamente por dúvida. Voltar a trabalhar, mesmo que temporariamente, significaria deixar Daniela com alguém. Além disso, não tinha capital para investir em móveis e decoração. Como se lesse seus pensamentos, Fernando continuou. Tenho um orçamento para isso. Não é muito, mas daria para alugar móveis e acessórios básicos. Quanto a honorários, poderíamos negociar algo justo. Aquela noite, após colocar Daniela para dormir, Beatriz ficou acordada, pensando na proposta de Fernando. Por um lado, representava uma oportunidade de ganhar algum dinheiro e talvez iniciar um novo caminho profissional. Por outro, significava confiar sua filha a outra pessoa, algo que a ideia a aterrorizava. Eu posso ficar com a pequena enquanto você trabalha, ofereceu Dona Edna na manhã seguinte, ao notar a expressão preocupada de Beatriz durante o café. Já criei 3 filhos e 2 sobrinhos. Um bebê a mais não vai me matar. Com o apoio de Dona Edna, Beatriz aceitou o desafio. Durante as 2 semanas seguintes, trabalhou incansavelmente, selecionando móveis de um depósito de aluguel, escolhendo acessórios, tecidos e obras de arte. Transformou a mansão fria e vazia em um lar sofisticado e acolhedor, com detalhes que remetiam à vida marítima de Florianópolis, conchas decorativas, tons de azul e verde, fotografias do mar emolduradas. No dia da apresentação, tudo parecia perfeito, até que Dona Edna ligou, 2 horas antes do evento. Sinto muito, querida, mas estou com febre e dores no corpo. Não posso ficar com Daniela hoje.
O pânico tomou conta de Beatriz. Não tinha família na cidade, nem amigos próximos o suficiente para pedir esse tipo de favor. Depois de várias tentativas frustradas de encontrar uma babá de última hora, tomou uma decisão desesperada. Levaria Daniela consigo. Fernando não escondeu sua preocupação quando viu Beatriz chegar com o bebê conforto. Os clientes são um casal conservador e bastante exigente, murmurou. Não sei como reagirão a um bebê durante a apresentação. Ela acabou de comer e trocar. Vai dormir a maior parte do tempo, garantiu Beatriz com mais confiança do que realmente sentia. Prometo que não atrapalharemos a venda. Em vez de atrapalhar, a presença de Daniela acabou sendo o elemento que selou o negócio. O casal, na casa dos 50 anos, eram avós recentes e ficaram encantados com o bebê. Mais importante, a forma como Beatriz havia organizado a casa para acomodar uma criança pequena, com detalhes como o alcance seguro dos objetos decorativos e a disposição dos móveis, permitindo uma visão clara de todos os cômodos, impressionou-os profundamente. É exatamente isso que procuramos, comentou a esposa, tocando carinhosamente a bochecha de Daniela, que sorria no colo de Beatriz. Um lugar onde nossa filha e nosso neto possam nos visitar confortavelmente. Enquanto eles assinavam os papéis iniciais com Fernando, Beatriz sentiu uma onda de satisfação que não experimentava há meses. Havia não apenas ganhado seu primeiro pagamento desde que deixara o trabalho, mas também redescoberto sua paixão por transformar espaços e conectar-se com pessoas através deles. Fernando, impressionado com o resultado, trouxe um novo desafio. Estaria Beatriz interessada em mais trabalhos semelhantes? Ele tinha outros imóveis difíceis de vender que poderiam beneficiar-se de seu toque pessoal. Mas desta vez, acrescentou com um sorriso, vamos incluir Daniela no pacote. Parece que seu toque familiar é nossa vantagem competitiva. Quem imaginaria que a vida de Beatriz tomaria esse rumo inesperado? De uma manhã devastadora com um bilhete de abandono para uma tarde vitoriosa com uma nova perspectiva profissional. Às vezes, os momentos mais sombrios podem dar origem às transformações mais brilhantes. Enquanto ajudava o casal a imaginar como disporiam seus próprios móveis na casa, Beatriz sentiu uma pontada de inveja e tristeza. Eles tinham algo que ela acreditava ter perdido para sempre. Um senso de continuidade familiar, de raízes e pertencimento. Seria possível reconstruir isso sozinha? Apenas o tempo diria. No caminho de volta para a casa de Dona Edna, com Daniela adormecida no banco traseiro e um cheque generoso no bolso, Beatriz deixou escapar um sorriso genuíno. Talvez, apenas talvez, esta fosse a primeira página de um novo capítulo. Que ela mesmo estaria escrevendo. O negócio com Fernando cresceu rapidamente nas semanas seguintes. O que começou como um trabalho único transformou-se em uma parceria regular. A abordagem única de Beatriz para o homestaging, criar casas que parecessem genuinamente vividas, com toques pessoais e acolhedores, conquistou clientes que procuravam mais do que apenas luxo, buscavam um sentimento de lar. O modelo de negócio tinha um diferencial: Daniela. Contrariando todas as expectativas convencionais, a presença da bebê durante as apresentações criava uma atmosfera autêntica e emocionalmente conectada. Os potenciais compradores, em vez de se sentirem incomodados, ficavam encantados com o pacote mãe-filha que humanizava o processo geralmente frio de compra de imóveis. Você não está apenas vendendo casas, comentou uma cliente após assinar um contrato para uma cobertura à beira-mar. Está vendendo a ideia de um lar feliz, e isso é muito mais poderoso. Com os primeiros lucros, Beatriz alugou um pequeno depósito para guardar itens de decoração que começava a adquirir. Sua rede de contatos expandiu-se para incluir artesãos locais,
lojistas de antiguidades e designers iniciantes que forneciam peças únicas para seus projetos. O que começara como uma solução desesperada para seu problema financeiro, ganhava contornos de um negócio promissor. A notoriedade crescente de Beatriz na pequena comunidade costeira trouxe não apenas novos clientes, mas também uma visita inesperada. Numa tarde chuvosa de início de inverno, quando retornava de um encontro com um cliente, encontrou uma mulher elegante de meia idade parada diante da casa de Dona Edna, protegendo-se sob um guarda-chuva preto. "Beatriz Almeida?" a mulher perguntou, seus olhos analisando criticamente o carrinho onde Daniela dormia. "Sim, sou eu. Sou Gertrudes Ventura, mãe de Carlos." O ar pareceu subitamente rarefeito ao redor de Beatriz. Conhecia a sogra apenas por fotografias e breves conversas telefônicas nos feriados. Carlos sempre mantivera a distância da mãe, descrevendo-a como controladora e crítica. Agora, ela estava ali, materializada como um fantasma de uma vida passada. "O que faz aqui?" perguntou Beatriz, tentando manter a compostura enquanto destrancava o portão lateral que levava à casa de hóspedes. "Vim conhecer minha neta", respondeu Gertrudes, seguindo-a, "e verificar como vocês estão depois do que Carlos fez." Havia um tom estranho em sua voz, uma mistura de vergonha, ressentimento e talvez uma pitada de culpa. Beatriz convidou-a a entrar, mais por reflexo de boa educação do que por desejo genuíno de sua companhia. Uma vez dentro da pequena casa, com Daniela acordada e curiosamente observando a estranha, a tensão inicial deu lugar a uma conversa cautelosa. Gertrudes parecia dividida entre criticar as escolhas de Beatriz e expressar indignação pelo comportamento do filho. "Ele sempre fugiu de responsabilidades", comentou, enquanto segurava Daniela desajeitadamente. "Desde criança. Pensei que tivesse crescido, mas vejo que me enganei." "Sabe onde ele está?" perguntou Beatriz, tentando esconder o tom de esperança em sua voz, não por querer Carlos de volta, mas por necessitar de respostas, de um fechamento. Gertrudes desviou o olhar. "Tenho minhas suspeitas. Recebo cartões postais sem remetente de lugares diferentes. Ele está viajando, parece. Sempre foi seu sonho, viajar sem rumo." A conversa se estendeu por horas. Embora inicialmente defensiva, Beatriz percebeu que Gertrudes não era a vilã que Carlos descrevera, mas uma mulher complicada que carregava suas próprias cicatrizes de abandono. O marido a deixara quando Carlos tinha apenas 8 anos em Hinsburg. Circunstâncias estranhamente similares. "Quero fazer parte da vida dela", declarou Gertrudes, referindo-se a Daniela. "Posso não ter sido a melhor mãe, mas talvez possa ser uma avó decente." Beatriz hesitou. Permitir que Gertrudes entrasse em suas vidas significava abrir uma porta para o passado que tentava superar. Por outro lado, Daniela merecia conhecer sua família, ter raízes e conexões além dela mesma. "Podemos tentar", respondeu finalmente. Aos poucos. O inverno em Florianópolis chegou com uma severidade incomum. Tempestades costeiras consecutivas causaram inundações e danificaram várias casas na região. A crise imobiliária resultante afetou negativamente o negócio de Fernando e, por extensão, o trabalho de Beatriz. As pessoas estavam mais preocupadas em reparar suas propriedades do que em comprar casas novas. Vendo famílias deslocadas, abrigando-se em escolas e centros comunitários, Beatriz tomou uma decisão impulsiva. Ofereceu todo o seu inventário de móveis e decoração para ajudar a criar espaços temporários mais confortáveis para os desabrigados. Fernando inicialmente questionou a decisão. "Você está basicamente doando seu capital de trabalho", mas acabou se juntando ao esforço, fornecendo transporte e mão de obra para movimentar os itens. O gesto solidário ganhou a admiração da comunidade.
mas deixou Beatriz sem recursos para seus próximos projetos. Quando as águas finalmente recuaram e a vida começou a normalizar-se, ela se viu de volta à estaca zero profissionalmente. Fez a coisa certa, mas a um custo alto, comentou Dona Edna, observando Beatriz contemplar seu depósito praticamente vazio. Sabe, tenho algo que talvez possa ajudar. A idosa levou Beatriz até uma unidade de armazenamento nos arredores da cidade. Ao abrir o grande portão metálico, revelou um tesouro escondido. Um acervo impressionante de móveis vintage, obras de arte, tecidos finos e objetos decorativos, todos cuidadosamente cobertos e preservados. Fui designer de interiores por quase 4 décadas, explicou Dona Edna, diante do olhar atônito de Beatriz. Estes são peças que colecionei ao longo da vida. Algumas comprei, outras foram presentes de clientes, outras ainda resgatei de demolições. Estão aqui guardadas desde que me aposentei. Dona Edna, isto é incrível, murmurou Beatriz, tocando reverentemente uma cômoda arte deco perfeitamente conservada. E agora é seu, declarou a idosa. Bem, não exatamente seu. Vamos dizer que é um empréstimo de longa duração, com uma condição, que use estas peças para reconstruir seu negócio e construir algo que dure, algo que possa passar para Daniela um dia. Aquela revelação transformou não apenas as perspectivas profissionais de Beatriz, mas também sua relação com Dona Edna. A idosa, que até então via como uma benfeitora gentil, revelou-se uma mentora, uma sócia em espírito, alguém que reconhecia e valorizava seu talento de forma que poucos haviam feito. Seu trabalho ganhou nova dimensão com o acervo de Dona Edna. As peças vintage e únicas trouxeram um diferencial que nenhum concorrente podia igualar. Os imóveis que decorava tornaram-se objetos de desejo, não apenas por sua localização ou arquitetura, mas pela atmosfera distinta que criava em cada ambiente. Para desafiar ainda mais seu equilíbrio emocional, Beatriz descobriu através de uma amiga em comum que Carlos mantinha um perfil ativo nas redes sociais, onde postava fotos de praias paradisíacas, festas e novas amizades. Em nenhuma publicação mencionava a filha ou a vida que deixara para trás. Era como se aqueles 5 anos juntos e o nascimento de Daniela nunca tivessem existido. A princípio, essa descoberta a devastou. Após uma noite inteira de lágrimas, enquanto observava Daniela dormir pacificamente em seu berço, Beatriz chegou a uma realização libertadora. A ausência de Carlos não era uma perda, mas um espaço aberto para algo novo e potencialmente melhor. Sua filha não precisava de um pai que não a valorizava. Precisava de uma mãe forte, capaz de criar oportunidades e construir um futuro seguro. Enquanto processava essa transformação interna, sua relação com Gertrudes evoluía de forma surpreendente. A senhora, inicialmente reservada e crítica, revelou-se uma avó dedicada e uma aliada inesperada. Durante uma de suas visitas semanais, confessou que também enfrentava dificuldades financeiras. Carlos era meu suporte, admitiu, constrangida. Ajudava com minhas contas médicas e complementava minha aposentadoria. Desde que desapareceu, Beatriz sentiu uma onda de empatia. Apesar de suas diferenças, estavam ambas lidando com o mesmo abandono, ambas reconstruindo suas vidas das cinzas deixadas pela mesma pessoa. Talvez possamos ajudar uma à outra, sugeriu Beatriz, uma ideia formando-se em sua mente. O inverno rigoroso deu lugar a uma primavera promissora. O negócio de Beatriz florescia novamente, agora com um componente adicional. Gertrudes, com seu olhar crítico e conhecimento de antiguidades, tornara-se sua assistente em tempo parcial. A sogra tinha um talento natural para avaliar o valor de objetos vintage e negociar aquisições, complementando perfeitamente as habilidades estéticas de Beatriz. Será que a vida está testando você
ou preparando você para algo maior? Alguém, no meio da história, está prestes a receber uma grande surpresa. O que você acha que vai acontecer a seguir? Foi em um desses dias de trabalho conjunto que seu telefone tocou, exibindo um número desconhecido. Era Eva Cruz, editora da revista Casa em Jardim, uma prestigiada publicação sobre decoração e estilo de vida. Sua abordagem única para homestaging chamou nossa atenção, explicou Eva. Gostaríamos de fazer uma matéria sobre você e seu trabalho, especialmente essa integração entre vida familiar e negócios que você parece ter dominado tão bem. A oportunidade era extraordinária. Um reconhecimento nacional que poderia catapultar seu pequeno negócio local a um novo patamar. A revista enviaria um fotógrafo para documentar alguns de seus projetos, além de fazer um perfil sobre sua história pessoal. O fotógrafo, Henrique Oliveira, chegou numa manhã ensolarada, equipado com câmeras sofisticadas e um olhar artístico que imediatamente impressionou Beatriz. Alto, de cabelos escuros e olhos amendoados, tinha uma presença tranquila e observadora que punha todos à vontade, incluindo Daniela, que normalmente estranhava pessoas novas, mas que em minutos já sorria e estendia os bracinhos para ele. Você tem um jeito especial com ela, comentou Beatriz, surpresa. Tenho 3 sobrinhos, explicou Henrique, fotografando detalhes de uma sala que Beatriz havia recentemente decorado. E sempre quis ter filhos, mas a vida não cooperou nesse departamento ainda. Havia algo em sua maneira gentil, na forma como tratava Daniela com respeito genuíno, não como um acessório fofo, mas como uma pequena pessoa que tocou Beatriz profundamente. Durante os 3 dias que passaram juntos, visitando diferentes projetos e discutindo sua filosofia de trabalho, uma amizade fácil desenvolveu-se entre eles. Sua história é inspiradora, comentou Henrique na última noite, enquanto compartilhavam um café após finalizar as fotos. Transformar uma tragédia pessoal em oportunidade, encontrar beleza em meio ao caos, isso requer uma força especial. Beatriz sentiu um rubor subir pelo rosto, desacostumada a receber elogios tão diretos. Por um momento, vislumbrou a possibilidade de algo mais entre eles, uma conexão que ia além da admiração profissional. Mas antes que pudesse explorar esse sentimento, seu telefone tocou novamente. O número na tela congelou seu sangue. Era Carlos. Atordoada, atendeu a chamada, afastando-se de Henrique com um pedido de desculpas murmurado. Bia, é você? A voz familiar, embora levemente alterada, enviou arrepios por sua espinha. O que você quer, Carlos? Perguntou, tentando manter a voz firme. Cometi um erro terrível, respondeu ele, a voz embargada. O maior erro da minha vida. Percebo isso agora. Quero voltar, Bia. Para você, para nossa filha. Estou voltando para o Brasil na próxima semana. Podemos conversar? O mundo parecia girar ao seu redor. Há 6 meses, talvez até 3, teria recebido aquelas palavras com alívio, com esperança. Agora, sentia apenas um vazio confuso. Não disse sim, mas também não conseguiu dizer não. Desligou, sentindo o peso do olhar de Henrique, que fingia estar ocupado organizando seu equipamento, mas obviamente percebera sua perturbação. Ex-marido? Perguntou ele casualmente. Beatriz assentiu, incapaz de elaborar. Como explicar a tempestade de emoções que aquela simples ligação desencadeara? Como descrever a confusão de sentir-se dividida entre o passado que achava ter superado e o presente que apenas começava a construir? Os dias seguintes foram uma névoa de ansiedade e dúvida. Beatriz compartilhou a notícia com Dona Edna e Gertrudes, recebendo reações diametralmente opostas. A idosa aconselhou cautela.
As pessoas raramente mudam fundamentalmente, querida. E quando mudam, é por decisão própria, não por arrependimento. Já Gertrudes, surpreendentemente, mostrou-se esperançosa. Talvez tenha aprendido com seus erros. É meu filho, afinal. Sei que há bondade nele. Em meio a esse turbilhão emocional, recebeu um convite que poderia definir o futuro de seu negócio. A Prefeitura de Florianópolis estava organizando um evento beneficente na mansão histórica do centro da cidade, um prédio abandonado há décadas que estava sendo restaurado. Queriam que Beatriz ficasse responsável pela decoração temporária do espaço, criando ambientes que destacassem tanto a história do local quanto seu potencial futuro. É um projeto grande demais para recusar, comentou Fernando, que intermediara o convite. Mas também grande demais para assumir sozinha, especialmente, considerando suas circunstâncias pessoais atuais. Fernando tinha razão. O projeto exigiria um investimento significativo, tanto financeiro quanto em tempo e energia. Justamente quando precisava de clareza para lidar com o retorno iminente de Carlos, estava sendo chamada para o maior desafio profissional de sua vida. Foi Gertrudes quem ofereceu a solução mais inesperada. Vou financiar o projeto, declarou durante um jantar na casa de Dona Edna, onde discutiam as opções de Beatriz. Vendi minha casa em Porto Alegre. Estava grande demais para mim sozinha. De qualquer forma, considere isso um investimento no futuro de minha neta. A oferta deixou Beatriz sem palavras. Gertrudes vendendo a casa de família, a mesma casa onde criara Carlos, repleta de memórias. Era um gesto de tal magnitude que transcendia qualquer ressentimento ou desconfiança inicial que pudesse ter em relação à sogra. Por quê? Foi tudo o que conseguiu perguntar. Porque você fez o que eu nunca consegui, respondeu Gertrudes, os olhos marejados. Quando fui abandonada, deixei que a amargura me consumisse. Você transformou sua dor em força. Quero fazer parte disso. Quero fazer diferente desta vez. Aquele momento solidificou uma aliança genuína entre as duas mulheres. Não mais nora e sogra, unidas por um homem ausente, mas parceiras por escolha própria, conectadas por um laço mais forte que o sangue ou a lei, o respeito mútuo. Com o apoio financeiro de Gertrudes e a sabedoria de Dona Edna, Beatriz aceitou o projeto da mansão histórica. Seria não apenas uma vitrine para seu trabalho, mas um símbolo de sua própria jornada, tomar algo abandonado e revelar sua beleza e valor intrínsecos. Os preparativos para o evento começaram imediatamente. Beatriz trabalhou com uma equipe expandida, incluindo artesãos locais, designers iniciantes e até mesmo alguns dos idosos amigos de Dona Edna, que contribuíam com conhecimentos históricos sobre o edifício e a cidade. Foi durante essa fase intensa de trabalho que Carlos finalmente retornou a Florianópolis. Bronzeado, mais magro, com o cabelo mais comprido, parecia simultaneamente familiar e estranho. Seu encontro, em um café neutro no centro da cidade, foi estranho e carregado de tensão não resolvida. Você parece bem, comentou ele, os olhos percorrendo seu rosto como se buscasse sinais do dano que causara. Diferente, mais forte talvez. Estou diferente, confirmou Beatriz. Tive que estar. Carlos falou sobre sua jornada de autodescoberta, como chamava, pela Ásia e Oceania. Sobre como gradualmente percebera o vazio de sua existência nômade, a superficialidade das conexões feitas na estrada, como sonhava com o rosto de Daniela, que mal conhecera antes de partir. Quero conhecer minha filha, declarou finalmente. Quero uma segunda chance, Bia. Conosco. Beatriz sentiu uma pontada de pena por ele. Havia sinceridade em seu arrependimento, mas também uma ingenuidade quase infantil. Como se esperasse que o mundo pausasse durante sua ausência, que tudo estivesse exatamente como deixara.
pronto para recomeçar ao seu comando. Você pode conhecer Daniela, respondeu cuidadosamente. É sua filha, mas quanto a nós... Carlos, você não destruiu apenas nosso casamento quando partiu. Destruiu a pessoa que eu era. A mulher que você quer de volta não existe mais. Sua calma, sua clareza surpreenderam a ambos. Não havia raiva em suas palavras, apenas uma constatação serena de uma verdade que havia demorado meses para compreender completamente. Aquele momento não trouxe o fechamento que imaginara, mas algo igualmente valioso, a confirmação de seu próprio crescimento. À medida que o verão se aproximava, a pressão aumentava. O projeto da mansão histórica consumia todos os momentos livres de Beatriz, enquanto tentava navegar o complexo relacionamento com Carlos, que agora aparecia regularmente para visitas supervisionadas com Daniela. A pequena, inicialmente hesitante com o estranho que chamavam de pai, gradualmente começava a responder a ele, para a alegria sincera de Carlos e sentimentos mistos de Beatriz. Henrique também retornou a Florianópolis, desta vez para fotografar o processo de transformação da mansão para a revista. Sua presença trouxe um conforto inesperado a Beatriz, alguém que a conhecera apenas como a mulher forte e independente que se tornara. Não como a esposa abandonada e desesperada que... Fora. Ele gosta de você, observou Gertrudes uma noite enquanto organizavam amostras de tecido para as cortinas da mansão. O fotógrafo. E você gosta dele. É complicado, respondeu Beatriz, sentindo o rosto esquentar. A vida é complicada, retrucou a sogra com um dar de ombros, especialmente quando nos permitimos sentir. A cidade pequena, onde todos pareciam conhecer seu drama pessoal, dividia-se em opiniões sobre sua situação. Alguns defendiam que desse uma segunda chance a Carlos. Pela criança, você sabe como é importante um pai. Enquanto outros a incentivavam a seguir em frente. Ele mostrou quem é de verdade quando você mais precisava dele. Em meio a esse coro de vozes externas, Beatriz lutava para ouvir sua própria voz interior. O que realmente queria? O que era melhor para Daniela? As respostas pareciam mudar diariamente, conforme oscilava entre momentos de nostalgia pelo que tivera com Carlos e vislumbres de possibilidades futuras, representadas em parte pelo interesse discreto, mas constante de Henrique. A mansão histórica, com suas paredes centenárias e estrutura danificada pelo tempo, tornou-se uma metáfora para sua própria jornada. Cada sala que transformava, cada elemento arquitetônico que restaurava e destacava, parecia espelhar um aspecto de sua reconstrução pessoal. Durante os trabalhos, uma descoberta inesperada, escondidas em uma cavidade na parede da biblioteca, encontraram cartas antigas, datadas do início do século XX. Eram correspondências entre a antiga proprietária da mansão e seu marido, que a abandonara durante uma crise financeira, partindo para tentar a sorte nos cafezais paulistas. As cartas, em um português formal e elegante de outra era, contavam uma história estranhamente paralela à sua própria. A mulher, inicialmente devastada pelo abandono, gradualmente encontrara sua própria voz e propósito, transformando a mansão em um centro cultural e educacional para mulheres da cidade. Algo revolucionário para a época. História se repete, comentou Dona Edna, ajudando a decifrar a caligrafia desbotada. Mas nem sempre do mesmo jeito. Cada geração tem chance de fazer diferente. Aquela conexão com o passado, com outra mulher que enfrentara e superara desafios similares um século antes, trouxe a Beatriz uma estranha sensação de continuidade e propósito. Não estava sozinha em sua jornada. Fazia parte de uma linhagem de mulheres resilientes, capazes de transformar abandono em autonomia.
decidiu incorporar elementos dessa história redescoberta na decoração da mansão, criando um diálogo entre passado e presente, entre a história daquela mulher anônima e sua própria narrativa em construção. A notícia das cartas e da história que contavam espalhou-se pela cidade, adicionando uma camada de interesse histórico ao já aguardado evento beneficente. Jornais locais fizeram matérias sobre a mansão e sua nova vida, inevitavelmente conectando a narrativa do edifício à história pessoal de sua decoradora. "Você está se tornando uma celebridade local", brincou Fernando, mostrando-lhe mais um artigo sobre o projeto. "Acho que preferia meu anonimato", respondeu Beatriz, um tanto desconfortável com a atenção pública. Havia algo invasivo em ter sua vida pessoal dissecada e romantizada em páginas de jornal. Já visitou uma mansão histórica ou conhece alguém que tenha transformado uma tragédia pessoal em uma oportunidade? Compartilhe nos comentários. À medida que a data do evento se aproximava, a tensão aumentava, não apenas pelo volume de trabalho ainda por fazer, mas pela complexidade emocional de sua situação pessoal. Carlos, agora instalado em um apartamento alugado na cidade, pressionava cada vez mais por uma definição sobre seu relacionamento. Henrique, embora respeitosamente mantendo distância, deixava claro seu interesse. E no centro desse triângulo, Beatriz tentava manter o foco no trabalho e em Daniela, que agora engatinhava alegremente pela casa de Dona Edna, alheia aos dramas adultos ao seu redor. Uma semana antes do grande evento, uma tempestade de verão atingiu Florianópolis com força inesperada. Rajadas de vento e chuva torrencial causaram danos por toda a cidade, incluindo parte do telhado recém-restaurado da mansão histórica. Água infiltrou-se precisamente nas salas que Beatriz havia acabado de finalizar, danificando móveis antigos e obras de arte cuidadosamente selecionadas. Ao receber a notícia, senti um desespero momentâneo. Meses de trabalho, grande parte do investimento de Gertrudes, tudo comprometido há dias do evento. Instintivamente, pegou o telefone para ligar para Carlos. Um reflexo de anos, dependendo dele para resolver crises, mas parou antes de discar. Este não era um problema para ele resolver. Era seu projeto, sua responsabilidade, seu momento de provar a si mesma e aos outros que podia enfrentar qualquer obstáculo. Em vez disso, acionou a rede de apoio que construíra nos últimos meses. Fernando e seus contatos na construção civil para reparos emergenciais. Os amigos idosos de Dona Edna com conhecimentos de restauração, artesãos locais para substituir peças danificadas, Gertrudes com seus contatos em antiguidades. E, surpreendentemente, Henrique, que cancelou uma sessão de fotos em São Paulo para retornar e ajudar. O que se seguiu foi uma demonstração impressionante de comunidade. Pessoas que Beatriz nem sabia que havia impactado apareceram para ajudar. Clientes de imóveis que decorara, famílias que havia auxiliado durante as inundações do inverno, até mesmo o casal idoso que comprara a primeira casa que decorou para Fernando. Carlos também veio, trazendo amigos do banco onde trabalhara e ferramentas que ainda mantinha em um depósito local. Observando-o trabalhar lado a lado com Henrique, sem hostilidade ou competição, mas com respeito mútuo pelo bem maior que representavam ajudando-a, Beatriz sentiu uma estranha sensação de plenitude. Não precisava escolher entre passado e futuro. Ambos podiam coexistir, cada um em seu devido lugar em sua história. Em 72 horas de trabalho, quase ininterrupto, conseguiram não apenas reparar os danos, mas de alguma forma melhorar o projeto original. A adversidade trouxera uma qualidade orgânica, uma sensação de autenticidade que o planejamento meticuloso não conseguira capturar. Às vezes, as tempestades derrubam o que estava instável para dar lugar a novas estruturas mais fortes, comentou Dona Edna, exausta, mas satisfeita, enquanto contemplavam o resultado final.
Na noite do evento beneficente, a mansão brilhava como uma joia recém-polida. Luzes estrategicamente posicionadas destacavam os elementos arquitetônicos originais, enquanto criavam uma atmosfera acolhedora nos ambientes modernizados. As cartas, antigas, agora cuidadosamente emolduradas, tinham posição de destaque na biblioteca, contando a história de resiliência que agora se entrelaçava com a da própria casa. A elite de Florianópolis e autoridades locais circulavam admiradas pelos espaços, enquanto Beatriz, elegante em um vestido azul marinho emprestado por Gertrudes, respondia a perguntas sobre suas escolhas estéticas e inspirações. Daniela, vestida a rigor para a ocasião, alternava entre os braços de Dona Edna e os de Carlos, que respeitosamente mantinha-se à margem, permitindo que Beatriz tivesse seu merecido momento de glória. Um representante da prefeitura aproximou-se dela durante a recepção. "Impressionante o que fez aqui", comentou, gesticulando ao redor. "Sabia que estamos considerando transformar este lugar em um centro cultural permanente? Precisaríamos de alguém para administrá-lo, alguém com visão e capacidade de unir passado e presente. Alguém como você." A sugestão era tão inesperada quanto tentadora. Um papel permanente, estável, conectado à história da cidade que agora considerava seu lar. Era mais do que jamais sonhara quando, 9 meses antes, encontrara aquele bilhete devastador na cozinha de sua antiga casa. Mais tarde, naquela noite, após o evento indiscutivelmente bem-sucedido, Beatriz encontrou um momento de solidão no jardim dos fundos da mansão. O céu estrelado de verão estendia-se infinito sobre sua cabeça, enquanto os sons da celebração continuavam abafados no interior. Carlos a encontrou ali, 2 taças de champanhe nas mãos. "Para o seu sucesso", ofereceu, entregando-lhe uma delas. Aceitou a taça com um pequeno sorriso, consciente de como era simbólico aquele momento. Os dois, lado a lado novamente, mas com um abismo de experiências não compartilhadas entre eles. "Tenho orgulho de você, Bia", disse ele, após um momento de silêncio confortável. "Não que meu orgulho importe, mas tenho mesmo. Você criou algo extraordinário, não apenas aqui", gesticulou para a mansão, "mas em sua vida. Nossa filha é sortuda por ter você como mãe." As palavras tocaram-na mais profundamente do que esperava. Havia uma sinceridade genuína nelas, uma admissão implícita de que ele compreendia o que perdera. "Obrigada", respondeu simplesmente. "E obrigada por estar aqui hoje, por ajudar quando precisei. É o mínimo que podia fazer." Outro silêncio, mais carregado desta vez. As palavras não ditas pesavam entre eles. O futuro ainda indefinido, os sentimentos complexos, as decisões a serem tomadas. "Não sei o que acontecerá conosco", disse finalmente Beatriz. "Não sei se podemos voltar ao que éramos. Talvez não devamos sequer tentar, mas sei que Daniela merece ter você em sua vida e que devemos encontrar uma forma de sermos uma família, mesmo que diferente do que imaginávamos." Carlos assentiu, engolindo em seco. Havia ansiado por uma reconciliação completa, um apagar mágico de seus erros, mas começava a compreender que o perdão, quando vem, raramente é acompanhado pelo esquecimento. Algumas quebras, mesmo quando reparadas, deixam cicatrizes visíveis. "Um dia de cada vez?", sugeriu ele, erguendo sua taça num brinde hesitante. "Um dia de cada vez", concordou ela, tocando sua taça na dele. Não era a resposta definitiva que ele esperava, nem a rejeição completa que talvez merecesse. Era uma porta entreaberta, nem totalmente fechada, nem escancarada, um começo possível, não para retomar o que foi perdido, mas para construir algo novo a partir dos fragmentos do passado. De volta ao salão principal da mansão, Beatriz observou o mosaico humano que se tornara sua vida. Gertrudes conversando animadamente com o prefeito.
Dona Edna, rodeada por admiradores de sua idade, contando histórias sobre a história da mansão. Fernando apresentando-a a potenciais clientes. Henrique fotografando discretamente os convidados, seu olhar encontrando ocasionalmente o dela com uma pergunta silenciosa. E Carlos, agora segurando Daniela, mostrando-lhe as luzes coloridas que dançavam pelo teto. Naquela noite estrelada de verão, em uma mansão que havia sobrevivido a um século de transformações, Beatriz compreendeu que a vida raramente segue o roteiro que escrevemos para ela. Os finais felizes existem, mas não como nas histórias. Infantis não são fins, mas novos começos. Não são perfeitos, mas perfeitamente imperfeitos, tecidos com os fios multicoloridos de nossas escolhas, erros, perdões e recomeços. Observando sua filha, agora quase adormecida no ombro do pai, Beatriz sentiu uma certeza tranquila. Independentemente do caminho que escolhesse, reconciliação com Carlos, explorar o que poderia existir com Henrique ou seguir completamente sozinha, havia encontrado algo mais precioso que o amor romântico ou a segurança financeira. Havia encontrado a si mesma. O outono chegou novamente a Florianópolis, trazendo folhas douradas e ventos de mudança. Um ano completo havia se passado desde aquela fatídica manhã que transformara a vida de Beatriz. Daniela, agora com 15 meses, dava seus primeiros passos vacilantes pelos jardins da mansão histórica, que oficialmente se tornara o Centro Cultural Dona Augusta, nomeado em homenagem à Mulher das Cartas, cuja história de resiliência inspirara tantos. Beatriz aceitara a proposta da prefeitura, tornando-se a diretora do centro, enquanto mantinha seu trabalho de homestaging em escala reduzida. Sob sua administração, o espaço tornara-se um polo de atividades culturais e programas educacionais, incluindo uma iniciativa especial para mães solo. Mulheres que, como ela, encontravam-se inesperadamente sozinhas reconstruindo suas vidas. Gertrudes mudara-se definitivamente para Florianópolis, ocupando agora a casa principal de Dona Edna, cuidando da idosa cujos problemas de saúde haviam se agravado nos últimos meses. A relação entre as duas mulheres, inicialmente improvável, florescera em uma amizade genuína baseada no respeito mútuo e experiências compartilhadas. Carlos permanecia na cidade, trabalhando agora em uma ONG de educação financeira. Seu relacionamento com Beatriz estabilizara-se em uma coparentalidade amigável. Não eram mais um casal, mas parceiros no cuidado com Daniela. O processo não fora fácil ou linear. Houve discussões, recaídas, momentos de dúvida, mas gradualmente encontraram um equilíbrio que funcionava para ambos e, mais importante, para sua filha. Henrique, após meses transitando entre projetos em São Paulo e visitas cada vez mais frequentes a Florianópolis, finalmente decidira abrir um estúdio na cidade. Seu relacionamento com Beatriz evoluía lentamente, com o respeito e a cautela de dois adultos que compreendiam o valor e a fragilidade das conexões humanas. Naquela tarde especial de outono, reuniram-se todos para celebrar o primeiro aniversário de Daniela. Não apenas a família tradicional que Beatriz imaginara ter, mas a família expandida e não convencional que construíra. Dona Edna, Gertrudes, Fernando e sua esposa, os amigos idosos que se tornaram avós postiços de Daniela, artesãos e artistas locais que colaboravam com o Centro Cultural, Carlos e seus pais, que vieram especialmente para a ocasião, e Henrique, agora uma presença constante e reconfortante em suas vidas. Observando Daniela soprar, com muita ajuda, a velhinha em seu bolo, rodeada por todas essas pessoas que a amavam de diferentes maneiras, Beatriz sentiu uma onda de gratidão. O abandono que pensara ser o fim de sua história tornara-se apenas
O primeiro capítulo de uma narrativa muito mais rica e complexa do que jamais imaginara. No fim, são nossas quebras que nos tornam mais interessantes, comentou Dona Edna, sentada ao seu lado, observando a cena com olhos úmidos. Como aquela arte japonesa, como se chama? Onde preenchem as rachaduras da porcelana com ouro. Kintsugi, respondeu Beatriz, sorrindo. É exatamente isso. A mulher que despertara 1 ano atrás com um bilhete cruel e um futuro incerto, descobrira que às vezes, quando a vida que planejamos desmorona, ela abre espaço para construirmos algo mais autêntico, mais alinhado com quem realmente somos. As rachaduras não precisam ser escondidas. Podem ser preenchidas com ouro, transformadas em parte da beleza da peça finalizada. E enquanto Daniela ria, seu rosto iluminado pelas luzes das velas e pelo amor de sua inusitada família, Beatriz soube com certeza. Não havia chegado ao final feliz de sua história. Havia apenas aprendido a encontrar felicidade nas páginas imperfeitas e inesperadas de um livro em constante escrita, seu próprio livro, com suas próprias palavras, finalmente. Parabéns. Digite 9 nos comentários para que eu saiba que ficou até o final comigo. Obrigado por assistir e até a história de amanhã neste mesmo canal.